Pessoal, boa tarde, muito bem-vindos. A gente vai esperar uns 2, 3 minutinhos o pessoal ir entrando para a gente começar, tá bom? Bom, vamos dar início, né, ao nosso bate-papo de hoje. Eu sou a Michele, do Sebrae, agradeço e dou as boas-vindas a vocês que estão presentes. Hoje a gente vai falar de um assunto de acesso a crédito, falando das orientações gerais e das linhas disponíveis. Essa é a primeira atividade online em parceria do Sebrae Minas com a Faleiro. Esse mês de junho todo a gente vai ter várias atividades, uma a cada semana, então convido vocês a conhecerem a programação e a participarem. E o nosso objetivo é levar orientação e informação para todos vocês. Eu vou deixar a palavra com o Rodrigo Barbosa, que é o consultor de finanças do Sebrae Minas, e fiquem à vontade para poder fazer perguntas, para poder mandar pelo nosso chat alguma dúvida, a gente está à disposição, tá bom? Tenhamos uma ótima atividade e bem-vindos a todos. Fique à vontade, Rodrigo, obrigada mais uma vez. Obrigado, Mívio. Gente, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Rodrigo, né, como fui apresentado aqui, me chamo muito de Rodrigão, né? Aqui não dá para entender por quê, né? Mas muito feliz em estar aqui fazendo essa estreia aí da nossa parceria aí do Sebrae, né? Estreia que eu falo, estreia no digital, né? No online, né? Que eu sei que a gente já tem essa faleira muito forte aí, né? Colegas que já trabalharam em algumas atividades e dão ótima diferença. Então, estou muito feliz em estar aqui e obrigado pelo convite aí. Como a Michele disse, né, a gente está começando com um tema que talvez é o que tenha mais sido mais recorrente nas nossas consultorias, nos nossos pontos de atendimento, né, tanto no presencial, mais intenso ainda no online, em relação ao acesso a crédito,
se falado muito em crédito. Na verdade, sempre se falou em crédito. É um gargalo que os pequenos negócios sempre teve. E quando a gente passa por um período como esse que a gente está atravessando, sem precedentes, né, na história, acaba que isso ainda fica mais evidente ainda, essa busca aí, essa dúvida, esse anseio aí pelo tema acesso a crédito. Então nós vamos falar de crédito, linha disponível, já vou antecipando aí, ficar um pouco ansioso. Como a Michele falou, fiquem à vontade, gente, né? Já pode colocando as perguntas aqui. Claro que a gente fez um roteiro só para nortear mesmo a nossa conversa, para a gente não deixar nada de fora, mas não precisa esperar até o final para fazer as perguntas, não. Podem ir lançando aí no chat aí, espero que todos tenham localizado o chat. Então, nosso objetivo é propor uma discussão aí acerca da contratação do crédito. Será que é só o crédito em si? Será que é só buscar o crédito que vai resolver? Muitas vezes, sim. Existem vários aspectos em torno dessa temática crédito. Algo ainda, vamos dizer assim, muito amplo. A gente falar em crédito, não pode só restringir ao fato de ir na instituição financeira buscar esse crédito. No momento onde você desperta a necessidade desse aporte financeiro, até buscar a instituição financeira e até talvez conseguir, então tem alguns aspectos aí que eu quero propor que nesses minutos nossos aqui a gente consiga desenvolver uma conversa sobre isso. Então, pensar um pouco dessas especificações. Eu gosto sempre de fazer um nivelamento, um acordo aí antes de começar, e o primeiro aí o Sebrae não é uma instituição financeira, eu coloquei aí porque a gente acaba brincando um pouco com isso, mas ainda, apesar que diminuiu muito, há uns anos, um tempo atrás, né, no tempo quando a Michele entrou, não vou falar quanto tempo que ela tem de Sebrae não, né, que ela entrou já era criança, né, era muito jovem, mas a Michele deve ter deparado, né, muito assim, com essa questão, assim, Sebrae empresta dinheiro, hoje até traz isso é mais forte ainda, né. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer um acordo aqui, que o Sebrae não é uma instituição financeira. Aqui no Brasil, quem está autorizado a fazer transação é só instituições financeiras pelos órgãos aí, no caso, o Banco Central. Então, o Sebrae tem como, além dessa questão da orientação, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, nós trabalhamos, sim, na esfera das políticas públicas. Nós temos unidades internas que lidam com essa tratativa junto ao governo, junto aos bancos, mas a gente não está no nível ainda de emprestar dinheiro. Mais para frente eu vou falar como que o Sebrae atua mais efetivamente quando se fala em crédito. Algumas informações podem ser temporais, então a questão do tempo é algo muito forte, visto que as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Então, alguma coisa que eu vou falar aqui, pode ser que daqui a uma semana não tenha mais idade, pode ser que amanhã as coisas mudem, né? Tanto eu coloco dos nossos combinados aí, que amanhã pode ser diferente, né? Eu uso a expressão que a Michele até gosta do até então. Tudo que eu vou falar aqui até então é o que eu tenho de informações hoje. E cada instituição tem seus próprios procedimentos no que diz respeito à concessão de crédito. Então, nós vamos falar mais âmbito mais geral, como que muitas processam isso. Mas eu queria que vocês entendessem que cada instituição tem os seus procedimentos. E eu vou começar com uma frase que eu escutei ontem até do nosso superintendente, doutor Afonso, que, né, vou plagiá-lo, que ele falou que o banco é soberano na decisão. Então, na decisão do crédito, o banco ele é soberano, ele que decide. E amanhã, como eu disse,
pode ser, é bem provável que será diferente. Só para situarmos em termos de... foi feita uma pesquisa sobre o impacto dessa pandemia aí do coronavírus nos pequenos negócios. Foi uma pesquisa realizada em parceria Sebrae e Fundação Getúlio Vargas. Né? E a gente estou quase 90%, falando de 89% dos negócios, eles sofreram com alguma queda do faturamento. Então é algo que é muito latente, essa necessidade de equilibrar a caixa. Então a gente está aí com 90% dos pequenos negócios relataram queda no seu faturamento, sendo que esses 90% aí, podemos dizer que 90% podemos dizer aí que perderam uns 60%, talvez 50% do seu faturamento. Então é algo que agrava a gestão da liquidez, a gestão do caixa, agrava muito isso aí. Né? Então a gente pode dizer aí que 6%, 2% aí relataram o aumento do faturamento. Então é um cenário onde que às vezes muitas empresas, a única alternativa é o crédito. A gente tem que trabalhar com essa possibilidade de ter o crédito como única alternativa. Quando eu falo em crédito, eu gosto sempre de fazer as ligações. Desculpa a tosse aí, eu estou desligando o microfone, não é para contaminar vocês não, que não é o coronavírus, é rinite alérgica mesmo. Eu e o Free, nós fazemos uma parceria muito boa, não. Então, desculpa aí pelas tosses. Então, eu faço algumas instigações. Primeiro, eu tenho que pensar se eu preciso mesmo de um crédito. Se a gente for parar a pensar que 90% das empresas trataram ou estão sofrendo faturamento, isso pode ser um sim como resposta. Mas, mesmo assim, eu tenho que investigar essa minha real necessidade de buscar um crédito bancário. Quando eu falo crédito, aí é um crédito oneroso, um crédito bancário. Uma outra instigação que eu faço, para qual finalidade você precisa desse crédito? Então é importante você, empreendedor, que está passando por alguma dificuldade de caixa, nesse momento, a primeira coisa é ter serenidade. Não adianta a gente apavorar. A gente tem que começar, a gente tem que aprender a trabalhar com o mundo que a gente tem hoje, né? Não que o mundo que a gente gostaria que fosse. Então, a primeira coisa é ter serenidade e pensar de uma maneira bem responsável mesmo, né? bem assertiva com relação ao crédito ou não. Porque a gente tem essa tendência de qualquer déficit financeiro, qualquer dificuldade de caixa, facilmente a gente pensa em crédito. Mas tenho tido alguns resultados positivos em consultorias. A gente está realizando algumas consultorias online, né? É interessante até no final a gente reforçar mais. Mas desde o início da pandemia, a gente está, né, nesse atendimento e às vezes acontece alguns casos interessantes, né? E quando a gente começa a trabalhar os números da empresa, muitas vezes a solução já aparece ali. E nem a solução é crédito. Eu tenho como forma de trabalhar, todas as vezes que eu deparo com a de um empreendedor buscando crédito, eu faço essas instigações com ele primeiro, antes de falar crédito. Por isso que eu estou tomando a licença aqui antes de ir para o nosso assunto crédito, eu tenho que falar um pouco da gestão financeira, né? Então, tem que pensar para qual finalidade esse crédito é para folha de pagamento, é para fornecedor, é para tributos, né? Porque aí começa a pensar em algumas possibilidades. Vou falar na frente. Quando preciso, cuidado com mais ou menos, quando você for para alguma entrevista com o banco e ao conversar com o gerente, falar eu preciso de mais ou menos X, isso aí vai depor na sua avaliação. Então pode gerar uma insegurança para com quem está avaliando o seu crédito. Pensar assim, peraí, mas ele não sabe o que quer crédito, mas ele não sabe nem quanto ele quer. Então pode entender assim, será que ele precisa mesmo? Será que precisa desse valor? Porque corre isso, se eu não fizer uma análise bem feita, eu buscar um crédito nesse primeiro momento,
consigo um crédito, mas só que esse crédito está aquém do que eu precisaria, porque eu não fiz uma análise mais apurada. E pode ser quando eu volte a buscar esse crédito, fique mais complicado, pelo fato de eu ter tomado o primeiro crédito. Começa a complicar aí na concessão do crédito. Eu tenho que pensar as melhores opções, não tem que fechar o crédito no primeiro banco. A gente orienta a começar onde você já tem um relacionamento, mas não necessariamente você tenha que fechar o contrato com esse banco. Tem um banco como ponto de partida, o banco você tem relacionamento. Mas tem que buscar outras opções. Eu costumo fazer um panorama, né? Pergunta assim, não, você quer um crédito de 100 mil. Se você fosse comprar um veículo, um carro de 100 mil, você teria que... você ia buscar mais informações, né? Você ia entrar em site, aí mais agências, e com pessoas. Com crédito não é diferente, né? Então você está fazendo uma dívida aí considerável. E vou pagar, a gente tem que ter isso muito em vista, porque o banco vai fazer essa análise, né? Mas pode perguntar, mas o que você me orienta para chegarmos nesse nível de análise? Eu oriento uma ferramenta muito simples, que é o fluxo de caixa. Uma ferramenta simples como essa. Onde você vai projetar para os próximos meses todas as suas entradas e todas as suas saídas. Nesse exemplo aqui, um exemplo muito simples, por exemplo, de junho a agosto, né? Então, é pegar uma planilha simples como essa, você baixa em qualquer site, o site do Sebrae também, você consegue baixar gratuitamente, né? Uma ferramenta não é o problema. Sentar e lançar todas as suas finanças, todas as suas perspectivas de entrada e todos os seus gastos programados para os próximos. Depois que eu faço isso aqui, meus caros, acredita em mim, muitas vezes a solução salta aos olhos aí, quando eu faço essa análise. Aí eu começo a pensar e oriento o seguinte, é olhar item por item. Nesse momento, eu tenho que pensar em cortar gastos antes. O que faz sentido eu buscar um crédito para manter um hábito de consumo que eu não precisaria. Vocês têm que pensar da seguinte maneira, o que eu preciso, quais os custos essenciais que eu preciso agora para que eu continue funcionando. Essa é um norte bacana para vocês começarem a pensar assim, o que eu preciso realmente, quais os gastos eu preciso para que ele funcione. Então você vai analisar um por um. Olha, esse gasto aqui eu não preciso, esse eu consigo adiar. Porque se eu olho no meu valor de saída de caixa, como eu disse, corre o grande risco de eu tomar um crédito para pagar um item que eu teria outras opções. Por exemplo, eu já atendi empreendedores buscando um crédito para pagar tributos, sendo que tem algumas medidas provisórias que possibilitam o adiamento de alguns tributos. Então a gente tem que pensar, se com fornecedor, crédito também vem do fornecedor, gente. Essa concepção que crédito é só crédito bancário, não. Então, se o fornecedor, se ele aumenta o meu prazo, ele está me dando crédito. Então, pensar, eu vou negociar com o meu aluguel. Então, eu tenho que esgotar todas as possibilidades, não pode deixar nada de fora. Talvez eu não consiga negociar o aluguel, mas eu tenho que tentar negociar todas as possibilidades. Então, não, se eu diminuir R$1.000, 40% do meu aluguel, vocês concordam comigo que isso é um crédito também? Então, eu pensar em outras formas para equilibrar a caixa, né? Então, para a folha de pagamento, verificar as medidas provisórias. Nós começamos com a 927, depois a 927 que regulamentou a antecipação de férias, o trabalho, né, remoto, né, banco de horas. A 927 que já foi impacto maior, foi a redução da área, né,
suspensão de contratos. Então, pensar nessas medidas aí. Não está para prorrogar essas medidas, de ficar atento aí com o prazo. Mas eu buscar todas as possibilidades, para só depois eu pensar no crédito realmente que eu preciso para buscar. E como eu falei, nos atendimentos que eu fiz, acontecia algumas questões bacanas, que a pessoa mesma ela teria outros recursos. E eu vou explicar daqui alguns poucos slides para frente aqui por que eu trabalho dessa maneira, e fazer com que você, empreendedor, que tem a ideia de buscar o crédito, pensar em outras possibilidades. Já que vocês vão entender por que essa é a minha linha de trabalho. Então, algumas modalidades aí tradicionais, o empréstimo e financiamento. Nesse período de dificuldade de caixa, nós estamos falando de necessidade de capital de giro, então ele torna mais evidente, ele torna um item mais demandado. Então, assim, a antecipação do recebíveis é uma forma de empréstimo, crédito pré-aprovado, cheque especial, cartão de crédito, as próprias linhas de capital de giro, as linhas de folha de pagamento. Então, são modalidade de empréstimo. E financiamento está ligados aí a móveis, veículos, né? Você vai comprar um equipamento aí para a sua lanchonete, né? Então, aí nós só falamos financiamento. Então, é interessante entender qual momento que eu estou, né? Para não correr o risco que, por exemplo, eu estou buscando um equipamento para comprar um equipamento e acaba, às vezes, tomando um crédito de capital de giro, que, às vezes, é um crédito mais caro, né? Ele tende a ser mais caro do que os financiamentos. Porque é um dinheiro sem ter a certeza da aplicabilidade. O empréstimo, a instituição financeira te fornece, mas ela não consegue cercar aí o que você vai usar esse dinheiro. O financiamento já está atrelado a um bem. Então, por isso que tem essas variações de taxa aí. Então, nós temos alguns pontos importantíssimos. Isso aqui é algo que a gente tem que entender melhor, né? Que é uma metodologia muito usada pelos bancos para análise de crédito, né? Então, o Sistema Financeiro Nacional, essa metodologia para os 5 Cs do crédito. Não sei se alguém já ouviu falar. O banco vai fazer essa análise, ele vai perpassar por esses 5 Cs aí. É claro que dependendo de algum momento, alguma fase, um acaba tendo um peso maior na análise, mas o banco, de certa forma, ele vai trabalhar isso aí. Os 2 primeiros Cs, que é a capacidade de pagamento e o capital, vamos dizer que é a análise econômico-financeira da empresa. Então, o banco vai analisar a capacidade de pagamento nisso aí. Ele vai analisar a solidez da sua empresa. É importante, às vezes, aquele movimento bancário, né? Então, você tem que ter movimento no banco da sua empresa, o banco consegue que você tem um negócio que tem a capacidade de gerar caixa, que ele vê o seu movimento. Então, esses 2 Cs aí trabalham muito nessa... vamos ver o que está o Daniel Santos aqui. O crédito via Pronamp, eu vou citar o limite máximo, ou vai ter alguma análise para saber qual é o limite? Eles estipularam, Daniel, o limite máximo, mas vai passar por essa, sim. Alguns critérios na análise mudaram para facilitar, ok? Mas vai passar por, não quer dizer que né, tem um limite, o teto lá do faturamento, não necessariamente eu consiga aquele teto ali. Simplesmente, vamos dizer assim, melhor, né? Ele coloca como um máximo de limite. E o interessante dessa pergunta é que está atrelada aqui, essa análise dos 5 Cs. Então, o índice de endividamento nessa questão. Tem um detalhe muito interessante que às vezes vocês não estão... a gente às vezes não se atenta a isso, né? Que é algo assim, muito operacional do banco, mas faz toda a diferença. Por exemplo, no sistema financeiro tem uma marca do crédito pré-aprovado. Então, o crédito pré-aprovado na instituição,
ele tem grande chance dele interferir na sua análise em outra instituição, mesmo que você não utilize. Então, eles falam o seguinte: crédito pré-aprovado é crédito potencialmente tomado. Então, às vezes, você vai lá e faz uma análise. Vou dar um exemplo que vocês entendam. Eu atendi um cliente que ele foi buscar o financiamento da folha de pagamento, com a baixa aí, 3,75 ano, né? Até foi buscar esse financiamento, ele não passou na análise. Ele foi buscar entender, outra dica que eu dou, gente. Não basta só aceitar do banco, da instituição, tem que entender por que o meu crédito não foi aprovado. Porque simplesmente se eu aceito um não, pode ser que é uma coisa simples que eu possa resolver. Só que eu fico só com não. Eu tenho que entender, mas por quê? Por que não foi aprovado? É um direito que vocês têm, você deve entender o porquê da negativa do crédito. E ele foi buscar entender, eles viram que tinha um alto índice de endividamento. Falaram, não, mas eu não uso. Como o banco todas as ações bancárias, né, ela está disponível para análise financeira de qualquer instituição, eles viram, não, assim, a gente não aprovou porque você tem um crédito pré-aprovado no BDMG de 150 mil. Ele não usava esse crédito. Então o que ele fez? O BDMG, foi não, né? O BDMG não tem agente, tentou a retirada do crédito pré-aprovado. Tirou, mudou a análise dele. Então a gente toma muito cuidado. O que costuma acontecer, não sei se alguém está passando por isso aí, nós vamos com 10 pessoas aqui, não sei se alguém está passando por isso. Às vezes, você acaba pegando cartão de crédito. O operador te liga, a gente está com cartão aqui, e sem anuidade, tá, então manda tal, né, aquela insistência. Isso acaba contando na de crédito. Você vai tentar um financiamento, um crédito, isso conta. Eu atendi semana passada um empresário que ele tem 6 cartões de crédito. E ele usa um. Então, assim, eu fui explicar isso para ele. Sabia que isso pode interferir na sua análise de crédito? Lembra, crédito pré-aprovado é crédito potencialmente tomado. Porque o banco pensa assim, eu não vou dar mais crédito, porque ele tem 20 mil de limite de cartão de crédito. Então, se eu dou crédito, ele vai pegar o meu crédito, os 20 mil, ele estoura a capacidade de pagamento dele e vai ser um cliente inadimplente. Então, atenção para essas questões aí. Vai olhar, vai fazer essa análise econômico-financeira da empresa, por isso que vai trabalhar esse limite, que vai entender o quanto você consegue arcar com as suas com a despesa. Então, Daniel, ele está em fase de regulamentação. Inclusive, está acontecendo até agora, 15 horas, vai acontecer uma live, né, para falar um pouco dessa regulamentação. Foi feita até uma pergunta da inscrição, quando que começa a operar? A expectativa é para o dia 15, porque estão acertando detalhes técnicos junto aos bancos, né? Então, tem na fase final da regulamentação. Só após a regulamentação a gente vai conseguir tirar todas as dúvidas com relação a esses detalhes mais específicos. O caráter está ligado aí ao seu histórico no sistema financeiro, ao seu histórico tanto pessoa física como pessoa jurídica. Analisar por quê? Porque a maioria dos empréstimos, o proprietário entra como, o empresário ele entra como avalista, né? Ele entra o aval do dono. Então, algumas restrições, dependendo das restrições, dependendo da instituição financeira, e lá no início, cada instituição tem os seus procedimentos, mas pode ser que algumas restrições do sócio venha a interferir na análise, né? Com relação a esse caráter aqui, o Pronamp ele vem com a proposta de flexibilizar todas as dívidas estaduais, as dívidas da União, né? Então, eles vão flexibilizar a questão de débito de FGTS, dívida do CADIM, então todas essas pendências junto ao Estado
elas vão ser flexibilizadas. E parece que no texto original havia essa previsão das demais restrições de crédito serem desconsideradas. Ela foi assinada com veto aí em cima desse ponto. Vamos ver, talvez, quem sabe, após a regulamentação, eu estou ansiosamente esperando isso aí, venha flexibilizar isso aí. Então, caráter é o histórico da empresa. Então, conta a pontuação do sócio. Ah, mas eu não tenho nenhuma dívida, não tenho nenhuma restrição junto aos borderô, né, de crédito, seu nome. Mas se eu sou uma empresa atrasado, sem ter um histórico de atrasos, isso acaba contando também negativamente. Então, não é só o fato de não ter restrição. Então, todo esse histórico também conta, ok? Colaterais, já falei um pouco aí, questão da garantia. Então, existem as garantias reais. O que é garantia? Você vai fazer um financiamento, e a instituição fala assim, olha, eu quero 40%, 80% eu quero em garantias. Então, existem as garantias reais, o terreno, pode ser o imóvel, a máquina, né, o equipamento entra como garantia, e a garantia é através do aval, o aval do sócio. Esses programas do governo, eles entram para atuar também nesse quesito e das garantias, né, que percebe-se que muito dos empresários pequenos negócios, eles barram nesse problema de não ter garantia. O Pronamp vem com a proposta da União ser o seu avalista, junto ao banco. Então, através do Fundidor das Operações, FGO. Para diminuir o risco do banco da inadimplência, né, virar um prejuízo para o banco. Então, a União vai entrar como avalista. Então, para isso aí tem em torno de mais de 15 milhões aí desse fundo de operações. O Sebrae, um pouco na frente, que o Sebrae também tem o FAMP, que é o Fundo de Amparo às Pequenas Empresas. Algumas de empréstimo e financiamento podem ser utilizadas no FAMP. Inclusive, o Pronamp também há essa previsão de utilizar o FAMP, porque a União vai entrar com 85%, até então, 85% de garantia, para melhorar mais ainda, para estimular mais que os bancos a buscarem, a fornecer, o Sebrae estaria com essa outra garantia de 15% e para 20% de garantia nessa operação, né, para tornar uma coisa interessante para os bancos, né? Infelizmente ainda tem esse gargalo ainda que faz com que o crédito às vezes não chegue na ponta onde deveria chegar. Então, garantias e são as condições, que são isso que impactam o negócio. Então, faço toda a leitura de cenário, né? Projeção, eles fazem cenário também para projeção para segmentos. Às vezes, eu tive com uma empresa que ela não conseguiu um crédito e a justificativa do gerente, né, segundo a empresa, está relatando que por ela ser do segmento de entretenimento, a empresa de eventos, né, e segundo o gerente, o último setor a voltar à normalidade aí, se é que existe uma normalidade, né? Então, existem esses cenários. Então, eu vou analisar também o momento da empresa perante aí esse cenário. Então, essa é uma metodologia mais usada. Alguns bancos, algumas outras instituições colocam outros Cs, mas a mais usual aí, a metodologia mais usada na análise são os 5 Cs do crédito, em cima desses 4 pilares. Então, é interessante a gente entender, até para pensar em qual desses aqui eu tenho que melhorar. Ou, na minha negativa de crédito,
qual desses aí teve um impacto maior, que acabou não fazendo com que eu não conseguisse acessar o recurso. Então, é interessante entender como que as instituições analisam. Ponto de atenção é pensarmos na parcelas, né? Até para pensar que cabe dentro do meu orçamento, cabe dentro do meu fluxo de caixa futuro, a taxa de juros, lembrando que será que a taxa efetiva, nem sempre aquela taxa ali costuma ser a taxa final. Então tem que analisar se tem mais algum compulsório ali ou algo que alterou essa taxa. O prazo de pagamento, né? Então, ideal assim, se eu estou com problema de caixa, análise bem financeira e fria. Se eu estou com um problema, para atravessar por um problema de caixa, então é interessante que eu faça um empréstimo em prazo maior. Ah, não, mas tudo bem, você vai pagar mais juros, vou pagar mais juros, né? Porque o juro, na verdade, é a utilização. Quanto mais tempo você utiliza aquele dinheiro, mais juros está pagando. É como se fosse o aluguel de utilizar aquele dinheiro, né? A gente não paga um aluguel para morar num apartamento, para ter a sua loja, para ter internet. Então você paga um valor pelo uso do bem. Então o juro é como se fosse um aluguel do dinheiro que você está usando. Então quanto mais tempo eu ficar com o dinheiro, mais eu vou pagar. Mas se eu estou com problema, eu tenho que reduzir essa minha parcela. Então às vezes eu reduzo a parcela aumentando o prazo. E outro item fundamental para a empresa que atravessa o problema de caixa é o prazo de carência. O que é carência, gente? É o período que eu tenho antes de começar a pagar. Então, eu faço uma operação de crédito e começo a pagar daqui a 6 meses, daqui a 9 meses. Às vezes, dependendo do momento que a empresa está atravessando, a carência é mais importante que a taxa de juros. É um prazo que eu tenho para me respirar, para as coisas voltarem mais ou menos no novo normal. Então, ao buscar um crédito, analisa essa questão do prazo de carência para desafogar o seu ok? Só a respeito dos pequenos negócios ainda, né? Só para a gente entender que as coisas não mudam assim tão rapidamente. Uma pesquisa feita pelo Sebrae no início de abril perguntava se a empresa precisaria de crédito, né? Precisará de crédito. Na ocasião, 54,9% dizia que não, que sim, desculpa, que precisaria buscar um crédito, né? Para a gente situar. E foi perguntado, né, para quem buscou, o que aconteceu. Lembrando aí que, só reforçando aí que desse universo aí, 30% disse que 70% das empresas nesse período disse que não buscou. Guarda esse número, 30% que apenas buscou crédito. E o que aconteceu? 88% ainda não tinha conseguido crédito, sendo que 60% já tinha tomado a negativa. Okay? Então, 60% já tinha tomado a negativa, e 29% em andamento. 88%. Isso lá no início de abril. Você pode falar assim, mas dado, Rodrigo, com todas as intervenções aí, deve ter mudado para um cenário melhor. E a gente depara com a notícia dessa aqui de 27 de maio, foi ontem, né? Que bancos negam crédito para 80% dos empresários, aí para a pesquisa, que 86% dos empresários não conseguiram crédito, somente 14% conseguiram. Entendeu por que eu falei lá no início, que toda vez que eu recebo uma demanda de busca de crédito, eu me sinto como obrigação de fazer com que o empresário pense em outras maneiras de vencer esse período? Entenderam por quê, gente? Porque, infelizmente, para com números como esse. Nós estamos falando de 14% de pequenos negócios conseguiram crédito num período, numa crise sem precedentes na história, né?
nunca viu, né? E, como eu falei, para muitos negócios, o crédito é a única maneira de voltar a funcionar, né? E continuando a pesquisa aqui, 63% buscar nos bancos públicos, acho que é meio que natural, né? Depois que a gente pensa em crédito, a gente vai aos bancos públicos aí, né? A Caixa, né? O Banco Brasil, né? Alguns bancos de fomento aí. Né? E um número interessante é que as cooperativas estão na frente aí na concessão de crédito, né? As cooperativas estão na frente aí. Então, Sicoob, Sicredi, né? Então, gente, não estamos aqui fazendo propaganda, não, isso é pesquisa, né? Então, se dê em função da proximidade que essas instituições têm com os cooperados ali, né? Então, tem esse índice de sucesso maior nas cooperativas, né? E menos de 40% do empresário buscou empréstimo, então está perto lá dos 30% que nós falamos lá. Então, é um ambiente que precisa ser melhorado, né? Então, é um ambiente que a gente vê que ainda não está na ponta do empréstimo. Nós não estamos aqui fazendo propaganda, apologia de instituições financeiras. O nosso foco é vocês, o pequeno empreendedor. O Sebrae existe em função do pequeno negócio. Então, não para tentar aliviar, não. A gente tem esse gap muito grande aí, que é um trabalho que isso acaba impactando, né, aumentando aí a nossa responsabilidade nesse cenário, né, como Sebrae, no nível de políticas públicas. Então, foi perguntar o que você espera de medidas governamentais. São 61% tá ruim para a lei, mas 60% aguarda empréstimo sem juros, para vocês verem o tanto que o juro é algo que preocupa o pequeno empresário, né? Agora eu cliquei errado aqui. E um fato preocupante, que é 33% dos empresários naquela ocasião lá, no de maio lá, relataram que já estava com dívidas em atraso. Por que isso é preocupante? Se por um lado, ações que vão fazer essa análise de crédito, vão considerar algum tipo de restrição, o fator aí complicador nisso aí se caso dívidas gerem restrições de crédito, né? Aí vira aquela coisa, né? Eu preciso, olha para vocês entenderem a complexidade, eu preciso de dinheiro, eu não consigo pagar as contas porque eu preciso de dinheiro, eu não pago as contas, sou negativado, aí pode impedir o Então, uma orientação que eu dou, uma coisa é você estar em débito, outra coisa é estar negativado. Então, meus caros, minhas caras, tem que ter uma proximidade com o seu credor, que seja o seu fornecedor. Então, tem que ter transparência com ele. Eu vi alguns casos de grandes fornecedores, nesse período aí de crise, tomar a postura de não negativar quem está em dívida. Okay? Então, uma coisa é você estar devendo, outra coisa é você ter sido negativado, que pode te complicar numa busca de crédito. Então, gente, conversa, renegociação, estar junto com seus credores. Eu falei, é uma crise que está atingindo a todos, né? O principal aqui da Chico, da Francisco. Então, os grandes também estão sentindo, de certa forma, né? Então, não é uma crise isolada do seu negócio, é algo totalmente generalizado, né? Algo geral, vamos falar assim. Tem julgar muito aberto, buscando com que quem né, os meus credores não me negative, para que não me prejudique a tomar crédito. Então, é hora de renegociar, né? Se eu tenho uma taxa, se eu consigo uma taxa melhor dos empréstimos que eu já fiz, financiamento que eu fiz, isso é uma forma de crédito também. Vocês concordam comigo? Se eu consigo reduzir do empréstimo que eu já pago, é uma forma de crédito. Então, é hora de, também, para quem já tem financiamento, quem tem empréstimo aí, buscar renegociar. Até porque a gente está com a taxa Selic aí menor
né, no patamar, nos menores patamares da nossa história. Né? Então, isso acaba impactando, tende a jogar para baixo as taxas de juros. Então, é hora também de buscar renegociar. E uma coisa interessante, uma das medidas provisórias, né, que foi assinada aí nesse período de calamidade, ninguém fica sabendo, é que os bancos, quando eles, ao renegociar de crédito, as pessoas físicas de empresa, eles podem fazer essa renegociação sem alterar a classificação de risco dos. Então, o que é isso? Em condições normais, se eu tenho uma dívida com o banco, eu vou lá renegociar, em condições normais, a minha classificação de risco aumenta. Ou seja, minha nota cai, vamos falar assim. Então, isso pode me atrapalhar em termos de pontuação no banco. Devido à EPI de calamidade, então os bancos estão fazendo essa renegociação sem, para isso, afetar a sua classificação de risco. Se não afeta a sua classificação, não te atrapalha na análise de crédito para tomar crédito futuro, ok? A gente está com tarifa de OF zerada aí, pelo período de 90 dias, né? Tende a talvez prorrogar, estão na expectativa. Isso acaba, por consequência, reduzindo aí as operações. Chegamos aí no crédito bancário, né, as ofertas do sistema financeiro. Para isso, só queria falar rapidamente do FAMP, como eu falei, o Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas do SEBRAE. Foi criado agora? Não, o FAMP já existe já há alguns anos. Onde o SEBRAE ele entra como um aval em algumas operações. Até então era o BDMG, né, de uns anos para cá, ser preciso, em 2012, né, já opera junto com as operações com o BDMG. A Caixa, a partir de 22 de abril, da parceria SEBRAE e Caixa, que muitos devem ficar sabendo. E a notícia boa aí, em breve, em julho, o Sicoob vai começar a operar com o FAMP. Qual que é o ponto positivo? O FAMP ele reduz o risco do banco, que ele entra como um avalista. Tem custo? Tem. Tem uma tarifa, na verdade. Não é remunerado por isso. Ele tem uma tarifa que vai aumentar centésimos aí na taxa efetiva. Mas existe essa possibilidade. Então, e para que o FAMP também estenda para outros bancos. Para vocês terem ideia, no início da pandemia, o SEBRAE destinou 50% das suas verbas que a gente trabalha, eu e Michel, para o projeto, 50% de verbas para ampliação do FAMP. Então, a gente colocou aí 50% da verba SEBRAE para atuação junto ao FAMP, para melhorar essa possibilidade. Okay? Vamos começar aqui do mais recente, né? Talvez a curiosidade de todos aí, com relação ao PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Né? Foi sancionado dia 18 de maio de 2020, ok? Então, a União, ela destinou 15 bilhões do Tesouro Nacional para o Fundo Garantidor de Operações, né? Para fazer assim. Há alguma divergência, gente? Né? Eu queria que só vocês colocassem para mim, tem 12 aí, que pudesse colocar assim, se é MEI, se é ME, se é EPP, só responde assim, gente, só para a gente nivelar aqui o resto da minha aqui. Mas o original não contemplava o MEI, então é algo assim que me parece, nessa nova regulamentação, me parece, viu, gente? Como a Michelle falou no início, né, até, né, o MEI também está nessa, sendo beneficiado, não tem certeza absoluta. Microempresa e empresa de pequeno porte, sim. A microempresa, EIRE, né, a MEI, né, então, vamos acompanhar essa regulamentação. Talvez aqui no final da nossa conversa aqui já tenha algo mais clareado aí.
Eireli, bacana, né? Microempresa, boa. Então, microempresa é certo, empresa de pequeno porte é certo que vai ser contemplado. Então, o que acontece, né? O Pronamp veio com o objetivo de fazer com que o crédito realmente chegue na ponta, né? A gente tentar melhorar aquele número de apenas 14%, né? Ah, mas é só culpa do governo, não estou aqui para culpar ninguém, né? Mas a gente tem que pensar assim, lógico que às vezes os pequenos negócios existem dificuldades, às vezes de comprovação de faturamento, né? Então, às vezes, não tem uma contabilidade muito redondinha, então o contador tem que ser seu parceiro mais do que para frente. Então, ele vai facilitar a sua vida. É um bom contador, defende os bons contadores. Para a questão dessa organização mínima aí, às vezes o pequeno não consegue acessar o crédito, às vezes por uma falta de organização. Como eu disse aqui, tem um fundo do governo aí, o FGO, Fundo de Garantias das Operações, né? Vai entrar com 85%, se não me engano, o FAMP vai entrar com 15%, só sei que era 35% a garantia que os bancos têm. Olha interessante isso aqui. O que quer dizer? O banco não dá dinheiro para o pequeno negócio por causa do cenário, né? Por causa de todas essas questões, e meu risco de inadimplência é alto. Então, essa era uma das barreiras. Aí entra um programa emergencial, né, através da lei 999, e fala para os bancos, pode emprestar, que eu vou garantir 85% da operação. Então, esse risco, eu assumo 85% do risco. Se eu pego o FAMP do Sebrae com 15%, então os dois estão falando assim para o banco, nós estamos garantindo 100% da operação, você pode emprestar, é como se fosse vocês lá, dentro do estabelecimento de vocês, né, da indústria, da do seu restaurante, virar assim e falar assim, olha, aqui o Daniel, pode vender para a Michele, que eu garanto 100%. Pode vender a praça Michele, que 100%. Michele, para você eu garanto também, viu? Estamos juntos, tá? 100% eu garanto, é isso que o governo está fazendo, para que o Daniel possa vender para a Michele com um risco praticamente, né? Então, prevê linha aí, o Daniel perguntou um pouco aí dessa questão, prevê uma linha de até o limite de 30% da receita bruta, ponto muito importante, abriu parênteses aí. A Receita já começou a enviar algumas informações para quem é optante pelo Simples Nacional, então busque saber com seu contador o que a Receita está fazendo. Ela já está disparando para as empresas, para as microempresas EPP, as informações sobre o seu faturamento de 2019. Então, a Receita já está disparando isso aí. Tem o seu contador como parceiro. Por que isso aí? Você vai pegar esse documento para buscar um recurso. Eu acho que eles fizeram isso aí talvez para evitar fraude, não sei. Tipo assim, ó, já toma aqui a sua informação, vai lá e apresenta essa informação para o banco. Então, o limite vai ser em cima do faturamento declarado. Então, pode acontecer, não vou aumentar na questão, mas pode acontecer a empresa, por uma decisão gerencial, ela não declare todo o seu faturamento. A análise vai ser feita em cima do que foi declarado. Falar assim, aí eu faturo 100 mil e declaro 50 mil. A análise vai ser em cima dos 50 mil. Então, existe a previsão para empresas com menos de um ano, empresas aí que foram registradas até dezembro de 2019, né? Há uma característica que pode ser feito no limite 50% do seu capital social ou 30% do faturamento médio mensal. Né? Tá para mudar um pouco nessa redação aí, né? Certa
um certo entendimento aí em cima dessa questão de faturamento médio, né? Ou se considera o último, o que for mais vantajoso. Vamos aguardar aí essa regulamentação. E a taxa de juros é Selic mais 1,25, né? Então, estamos falando aí hoje de 4,25% ao ano. Operação de 36 meses e carência de 8 meses. Vermelho e 3 interrogações, né? Quando ela foi sancionada com veto, e um dos vetos foi retirando essa carência. Então, o Congresso está tentando derrubar esse veto, né? Me parece que retornar com a carência de 8 meses. Eu acho mais plausível, né? Então, se eu estou com um problema de caixa, se dinheiro é para me aliviar, então eu tenho que ter um suspiro para começar a pagar, ok? Então, quem pode operar o Pronamp? Qualquer tipo de instituição financeira, qualquer instituição financeira. Então, eles abriram totalmente o leque, eles mudaram a lei do crédito orientado, incluindo as ESCs, né, empresas simples de crédito, qualquer instituição financeira. Então, a expectativa, eu falo isso de coração, é que, após a regulamentação, haja uma adesão aos bancos. Então, o sucesso dessa linha está ligado ao banco, que o banco ele não é obrigado a operar. Ele não é obrigado a operar nenhum, não seja dele. Ele não é obrigado a operar BNDES, BDMG, plataforma diferente. Mas, então, há essa expectativa aí da adesão dos bancos. Então, vamos esperar regulamentar aí. Então, o papel que a gente pode fazer é cobrar do gerente, né? E lá no seu gerente fala assim, já tem um Pronamp aí, né? Eu assisti lá na TV Cenário com o presidente do Banco do Brasil, onde a carência será será cobrada juros do gerente. Isso aí, né? Ó, bacana ver a informação. Chegou a informação fresquinha, é isso aí. Não estava falando muita besteira. Então a carência será mantida. Verdade, Daniel, toda carência, em todos os há a cobrança dos juros, né? Você só não está amortizando, mas os juros está sendo computado nesse período aí de 8 meses, ok? Então retire o vermelho aí e as interrogações que a carência, graças a Deus, voltou, né? Então, ansiosamente a regulamentação e que os bancos possam aderir isso aí, né? Então, o governo fala uma coisa até que eu concordo, fala assim, não é possível, gente, né? O banco com riscos praticamente, né? Não aderir, vai legal o quê? Ok, gente, então o Pronamp é o que está aí, né? Nosso tempo aí está quase esgotando. Tem a parceria, um outro, né? Que vocês têm ouvido falar muito da parceria Sebrae Caixa. Michele, você colocou o arquivo para nós, o linkzinho para baixar? Coloquei sim, tá lá em arquivo, o arquivo está compartilhado, passo a passo. Beleza, obrigado, querido. Então tem um passo aí da parceria Sebrae Caixa, lembrem que o Sebrae, ele não interfere na análise de crédito. Essa parceria, você faz o cadastro via Sebrae, tem esse fluxograma aí nesse documento que a Michele compartilhou. Essa informação vai para a Caixa e a Caixa fazer os seus procedimentos de análise. Não é a taxa mais barata do mercado, né? Vou ser bem sincero aqui. Como eu falei, o nosso foco é em vocês, empreendedores, né? Mas ele tem essa possibilidade do aval do FAMP. Então, muitas vezes, uma coisa compensa a outra, né? Assim, não estou pagando talvez a melhor taxa, mas eu não tenho como conseguir um aval, eu não tenho como conseguir um avalista, eu não tenho garantias reais. Pode ser um outro. Não, se eu quero recorrer ao último e eu já tenho minhas garantias, eu não precisaria do FAMP, eu já busquei outras linhas, vou ser bem sincero. Então, o fundo aí, lembrando que a decisão do crédito é da Caixa.
Então, a análise é soberana aí da Caixa. A Caixa vai falar se empresta ou não. Tem todo um fluxograma aí. Lá tem linha emergencial para folha de pagamento, alguns vão ter conhecido. A taxa é muito competitiva também, 3,75 anos. Infelizmente, acho que é uma linha emergencial que precisa ser revisada. Ela atingiu o seu objetivo, e parece que não atingiu nem 10% do que previam, né? Então, tá para ela que ela seja revisitada em alguns itens aí, para tentar melhorar essa questão. Falei da questão aí dos bancos públicos dispensar apresentação de certidões, né, de quitação de tributos federais, de FGTS, irregularidade eleitoral, né, documentação prévia, o cadastro do CADIM, né? Então, essa medida provisória 958 já alivia para essas obrigações aí. O governo está para lançar uma outra linha de crédito emergencial. Essa aí vai para pequenas e médias empresas. Essa já não vai contemplar ME, microempresa, né? Então está para lançar aí. Talvez ela vai entrar com um fundo, um cliente FGI, em vez de ser o FGO, e ela está para ser regulamentada, segundo previsões, daqui a 4 semanas, né? Então, para nossos amigos aí da EPP, empresas de pequeno porte. E aqui, gente, não vou passar em cada um, não, porque vou explicar por quê. Mas existem várias linhas de crédito. Para pensar, tem mais de 120 linhas de crédito a nível nacional, né? Muitas dessas linhas já existiam, então o banco, então existe uma gama grande. Eu gosto muito do BDMG, né? BDMG, como é que eu acesso ao BDMG? Através da plataforma web. BDMG, ele não tem agência física, né? Então aqui algumas linhas de BDMG solidário. Então, o que é interessante? Eu analisar a minha taxa, né? Por exemplo, essa aqui 0,83 ao mês, carência 6 meses, prazo de 48 meses, fazer análise. E, às vezes, a linha que eu vou ter disponível. Às vezes pergunta assim, qual a linha de crédito, Rodrigo? Eu faço, a melhor linha de crédito é que você tenha acesso, né? Não adianta eu ter uma linha com a taxa excepcional, não tenho acesso a ela. Então, vale aquela pesquisa. Todas as instituições têm as suas linhas. É como eu falei, como se fosse um produto, né? Você vai analisando as taxas, você vai analisando a carência, o prazo, o nível de exigência. BNDES opera via bancos, né? Nem todos os bancos operam. Ele não tem agência física também. Então, se eu quero alguma linha BNDES, eu tenho que recorrer a algum banco, alguma instituição financeira que faz essa intermediação. Falei o BNDES e falei das cooperativas de crédito, né? E para a gente ir finalizando, ainda dentro da pesquisa, destaque aí que 48% dos empreendedores apoiam a melhoria da crise nos próximos meses. E eu pergunto, e vocês, está dentro? Uma dica interessante, queria deixar aqui, o Sebrae faz uma coletânea de linha de crédito. Ok? Deixa eu ver se tem aqui. Isso. Então, há uma coletânea, como eu sou muito bonzinho com vocês, né, tá o caminho aí, gente. Vão ter que copiar. Recebeu a mensagem? Meu nome é Rodrigo Barbosa, sou eu, prazer. E tem um link para que vocês copiar e colar aí no navegador. Então, é coletânea de várias linhas de vários bancos. Essa aí é nível nacional, então vale aquela filtrada marota lá, né, dos bancos que atendem aqui o nosso estado, para vocês fazerem essas comparações e vamos ficar atento na regulação do Pronamp. Meu coração ainda diz que eu estou confiando nesse Pronamp, né, esse número, né, mas vai depender aí como vai ser essa regulamentação e como os bancos vão aderir a esse
Pronamp. Meu último slide aí, minha última fala, eu deixo o meu muito obrigado pela audiência aí dos 12 aí que ficaram, os guerreiros, ficaram os 12 até o final, né? Eu falando na cabeça de vocês aí igual um louco. Mas deixa o meu contato aí na tela, né? A Misha também vai falar, a Michelle, né? A gente põe com pessoa que é próxima da gente, né? Aí vira bate-papo, né? Vai falar um pouco como é que a gente acessa o Sebrae também, outros tipos de canal. E eu me coloco à disposição, viu, gente? No mais, muito obrigado mesmo, de coração, por esse tempinho seus aí. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos que ficaram conosco, como o Rodrigo falou. Essas são orientações e informações para vocês, e vocês podem acessar o Sebrae para obter mais informações e orientações no nosso site, é sebrae.mg, vou depois deixar escrito para vocês, pelo nosso 0800, que é a nossa central de atendimento, que é o 0800 570 0800. E a gente tem nesse site também as informações no nosso WhatsApp, nas redes sociais do Sebrae. Nesse site a gente tem outros vídeos de palestras, de webinars que aconteceram, que vocês podem acessar também, todos gratuitamente, para que vocês tenham realmente essas orientações e informações. Uma coisa muito bacana aqui, saiu recentemente, na verdade, desde o dia 4 agora de junho, vem sendo publicadas, agora no dia 15 provavelmente é o mais completo, vários protocolos de orientação dessa retomada, né, em vários locais que estão acontecendo, tanto relacionados à parte mesmo de gestão, como parte de segurança, para que vocês possam, né, ter essa retomada da forma mais segura e positiva possível. Tá no site do Sebrae, no Instagram do Sebrae também, vocês podem ter acesso a essa informação. O Daniel está perguntando se teria acesso a esses slides. Sim. A gente tem o PDF, né? A gente pode encaminhar. Pode me mandar, eu não sei se eles têm um e-mail geral, ou se não que for mais rápido, pode me mandar, Daniel, um e-mail aí, mandou um e-mail para mim. Perfeito. E eu respondo com a apresentação. Claro, né? Combinado. E nesse site também do Sebrae.mg ou na nossa central de atendimento, vocês podem acessar também as consultorias do Sebrae, os atendimentos e as consultorias, né? Quer bater uma prosa mais longa com o Rodrigo, com os outros consultores de finanças, tem as consultorias de marketing também, vocês fiquem à vontade para poder fazer o contato e o agendamento para serem atendidos. Tá bom? No mais, agradeço muitíssimo ao Rodrigo, as meninas do marketing da Faleiro, Gabriela, Tatiana, a Diana, ficaram, né, nos bastidores, mas todos aqui estamos, realmente em prol de vocês, para poder levar o máximo de informação e de orientação nesse momento, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, e aguardo vocês na nossa próxima atividade, se inscrevam lá para poder participar, tá bom? Muito obrigada. Vai na próxima lá, viu, gente? Não para, não. Essa é só a primeira. Isso aí. Tudo de bom. Obrigada, gente. Até uma próxima. Como o pessoal fala, um abraço virtual para todo mundo. Sucesso. Obrigada. Tchau.